Boa tarde a todos nós, né? Todos nós aqui encarnados e aos nossos irmãos desencarnados aqui em mais uma tarde na Casa de Francisco de Assis, na reunião desta tarde, possamos estar envolvidos por essas vibrações benfazejas do alto, nossos irmãos franciscanos nos envolvendo, que as nossas mentes estejam ligadas, né, ao alto, nessas vibrações de fraternidade sempre. Então, iniciando com a leitura de harmonização desta tarde, o livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E a mensagem desta tarde, o item 149, 149, crer em vão. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Paulo, está na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 2. Qual acontece a muitas flores que não atingirão a frutescência na estação adequada, existem inúmeras almas nos serviços da crença que não alcançam em longos períodos de luta terrestre a iluminação de si mesmas, por haverem crido em vão nos trilhos da vida. Paulo de Tarso foi muito explícito quando asseverou aos coríntios que eles seriam salvos se retivessem o Evangelho. A revelação de Jesus é campo extenso onde há lugar para todos os homens, em nos referindo aos serviços diversos. Muitos chegam à obra, todavia, não passam além da letra, cooperando nas organizações puramente intelectuais. Uns improvisam sistemas teológicos, outros contribuem na estatística e outros ainda se preocupam com a localização histórica do Senhor. É imperioso reconhecer que toda tarefa digna se reveste de utilidade a seu tempo, de conformidade com os sentimentos do colaborador. Contudo, no que condiz com a vida eterna que o cristianismo nos desdobra ao olhar, é imprescindível retermos em nós o ensinamento do Mestre, com vistas à necessária aplicação. Cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. O discípulo gravará o Evangelho na própria existência, ou então se preparará ao recomeço do aprendizado, porquanto, sem fixar em si mesmo a luz da lição, debalde terá crido. Então, com esta mensagem, né, que possamos estar nessas vibrações para assimilar todos os ensinos, tudo que a nossa irmã Bianca nesta tarde nos trará através da palestra A Eficácia da Prece, que não somente nós, encarnados e desencarnados, mas os nossos irmãos que verão a palestra depois pela internet, possamos vibrar no bem, orarmos sempre e praticarmos o bem. Que a nossa irmã Bianca seja envolvida pelo seu mentor e por toda essa espiritualidade maior. Muita paz, muita luz a todos nós. Graças, Senhor. Paz e bem. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. É sempre um prazer estar aqui na casa de Francisco, os irmãos franciscanos. E hoje, como pedido, nós vamos estudar uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 27, cujo tema é a eficácia da prece. E nós vamos começar com esse versículo 24 que Marcos fala no capítulo 11. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e concedido vos será o que pedirdes.
é muito sério quando nós elevamos os nossos pensamentos para fazermos qualquer pedido em entonação a uma prece. Sabemos que somos todos filhos do Pai, e o Pai sabe de todas as nossas defesas, das nossas atribulações e de tudo que necessitamos. Mas também, aqui, o que ele está falando não são coisas materiais, porque muita gente aproveita mediante uma situação e fala: eu queria ter um dinheiro para poder comprar um carro, eu queria ter dinheiro para poder fazer uma viagem, e não é bem isso. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós vamos pedir, e nós vamos ver isso ao longo do nosso capítulo. Então, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. Então, o que acontece? É ilógico deduzir que basta pedir para obter. Ou seja, não é que eu vá fazer oração e eu vou ter. Não. Existe todo um paramento, existe toda uma estrutura, porque Deus sabe o que nós necessitamos. Quando nós chegamos aqui na Terra, passamos pelo processo reencarnatório, existe todo um processo que já chegamos no intuito de passar pela vida. Então, o que acontece? Existem as provas, existem as expiações, e à medida que você vai passando, existem pessoas que não têm estrutura, não têm forças. Então, o que nos leva? A ter a fé, fazer as orações, e é pela prece que nós vamos pedindo isso. Então, é injusto a gente acusar a providência se a gente não obter. Deus sabe o que nós necessitamos, mas nós necessitamos não é das coisas materiais, e sim daquilo que vai elevar o nosso espírito, que vai elevar a nossa moral. Porque se nós estamos aqui, nós estamos para a evolução moral, para adquirirmos cada vez mais um progresso moral, para chegarmos ao processo de quê? De angelitude. Então, há leis naturais, mas não estão submetidas à fatalidade. Ou seja, essas leis, como está escrito lá no Evangelho, nós sabemos que as leis naturais são o quê? São as leis divinas. Então, essas leis, elas são imutáveis. Então, a partir do momento que eu reencarno, tudo já está impresso na minha consciência. A partir do momento que eu vou evoluindo, que eu vou passando a minha vida, que eu vou progredindo moralmente, eu vou aprendendo o que é correto e o que é errado. Então, essas leis naturais, que são as leis divinas, a partir do momento que eu me afasto delas, eu vou me afastar de Deus. Então, nós sabemos, nós espíritas sabemos que a fatalidade, ela só tem de duas formas: quando você reencarna e quando você desencarna. Que as pessoas falam, é uma fatalidade, mas nós não sabemos que não é isso. E não é aqui que você vai esperar aquele momento até acontecer de fato. Não, as pessoas às vezes, tem gente que você brinca com aquele termo, é um ditado, né? Vou dar a vara, vou dar a isca para você pescar, e quando você for, você não vai fazer nada? Não, tem gente que já quer a vara, quer a isca, quer que você pesque o peixe e ainda prepare o peixe para ela. Então não é assim. E tudo isso ocorre por quê? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio também. Nessa evolução, o livre-arbítrio ele está incluso dentro da nossa evolução. Quando eu falo que as leis naturais elas estão impressas,
E que se você distancia delas, é porque aí entra o livre-arbítrio. Porque eu posso me afastar ou não, eu posso fazer aquilo ou não, vai depender de com quem eu ando, com quem eu tenho, como eu estou procedendo, se eu procuro proceder uma vida regrada, se eu procuro ter um entendimento maior. Isso está envolvido com várias questões. Bastaria curvar a cabeça e esperar a fatalidade, ou seja, eu vou abaixar minha cabeça, se aquilo não está dando certo, eu vou esperar a morte chegar e vou deixar as coisas acontecerem. Uma vez eu ouvi de uma pessoa dentro da família que ela disse assim para mim: se eu, quando a minha mãe, isso é um testemunho meu, quando a minha mãe, há 14 anos atrás, teve o diagnóstico de câncer de mama, essa pessoa chegou para mim e falou assim: se eu descubro que eu tenho um câncer, eu vou para um quarto, me isolo e espero a morte chegar. Então, é aquela história, a gente não pode julgar as pessoas. Cada pessoa tem uma forma de pensar. Mas são pessoas que você vê que não procuram fazer uma oração, não procuram estar conectadas com o divino, até com os seus mentores. Não fazem nenhum tipo de interação, não vá numa casa espírita, não vá numa igreja, seja lá o que for. São pessoas que ficam ali aguardando aquilo acontecer. Então, dessas pessoas, você realmente não pode esperar nada. E aquilo, nós sabemos que nós somos influenciados diretamente 24 horas, 48 horas, 72 horas, e assim vai, por espíritos o tempo todo. Então, se essas pessoas não tiverem um pulso firme, não, eu vou lutar, eu vou pedir, a providência divina, nós sabemos que Deus é soberanamente bondoso, justo, e aquilo ali eu vou pedir forças, eu vou pedir que Ele me ajude, que Ele me dê forças. Então, a prece nesse momento, ela é para isso, para nos fortalecer. E aqui ele fala: se o sofrimento for de necessidade para a vida futura, Deus deixará acontecer. Se eu tiver que passar por aquilo, eu vou passar. É igual quando você vai fazer uma cirurgia e você pós-cirúrgico, você sente aquelas dores da cirurgia. É algo que, por mais que você tome determinados medicamentos, mas você precisa passar por aquilo. É a dor da fisioterapia, é a dor do andar, do você ter que aprender a caminhar novamente. E Deus faz isso conosco, mas não de uma forma de castigo, mas de uma forma de evolução. Mas para isso você tem que estar forte, você tem que estar resiliente. Então, nós precisamos estar conectados com o divino. E o que Deus concede sempre é a coragem, a paciência e a resignação. Porque é justamente nesse momento que Deus vai nos ver assim. Ela está passando e está conseguindo. Vai que nesse meio termo ele vê que a situação está de uma forma tão que existe um alívio, existe me falta a palavra agora, atenuante. Isso, não é nem um atenuante, vai dar assim um refrigério. Um refrigério. Deus nos dá esse refrigério. Porque você está passando por tantas coisas, mas Ele vê que você está ali. E a gente vê isso o tempo todo na televisão, no jornal. Às vezes a pessoa vai fazer uma entrevista no hospital, aquela pessoa está passando, mas ela está ali com fé, com amor. Nada para ela está ruim. E ela está ali com tanto amor, pedindo a Deus que ela passe por aquilo. E Deus assiste aos que se ajudam a si mesmo. Ajuda-te que o céu te ajudará. Pois é isso, nós temos que nos ajudar.
Porque nós somos, em primeiro lugar, somos nós. Eu sempre falo com as pessoas que me conhecem, elas sabem, né? Se olha no espelho, levantou, não tá legal, vamos recalcular a rota. Eu quero, eu posso, eu vou conseguir, vai dar tudo certo. Hoje nada vai dar errado, mesmo que dê errado, mas que os anjos, meu mentor, a divindade faça com que eu passe por aquilo que eu consiga, porque tem coisas que eu tenho que passar. Mas se eu tiver que passar, que eu tenha força, que eu tenha sabedoria, discernimento e luz para poder passar por aquilo. Então, por isso é a eficácia da nossa prece. Nós necessitamos, a prece ela tem que ser, eu oro a Deus e a Jesus 24 horas, porque a prece ela se torna na medida de um olhar que você olha para um céu, para uma planta, enfim, quando você devota aquele olhar ao divino, aquilo já está valendo como uma prece. Então nós temos que estar conectados ao tempo todo com ele. Não ajuda os que esperam por um socorro estranho. Por exemplo, no próprio Evangelho ele dá que um homem ele está perdido no deserto, está passando, está morrendo de sede, não vê. Então chega uma hora que ele fala, Senhor, me ajuda e tal, eu estou necessitando de uma água, e naquilo vem uma luz, vem uma voz, fala, vai por esse caminho, que você vai conseguir, vai achar um riachozinho, um oásis, e ele vai. Aí ele, Senhor, muito obrigado. Já aquele que não crê, que não acredita em nada, ele vai dizer assim, eu vou por aqui e por coincidência, boa tarde. Ele vai dizer assim, que sorte a minha. Tanto que as pessoas falam, né? Nunca é sorte, sempre foi Deus. É uma frase, é um ditado muito certo. Então, eu peguei umas falas de Dr. Bezerra, que ele sempre fala, né? Orai sempre. Filhos, não vos esqueçais de orar sempre. A oração possibilita ao homem abrandar os próprios sentimentos, principalmente quando nós estamos muito nervosos. A oração, ela nos faz acalmar. A oração, ela nos faz refletir. Eu e a minha amiga, nós estamos fazendo um curso de evangelização e nós temos aprendido muita coisa, né? E você sente a vibração das pessoas que vão se aproximando só pelo tom de voz da pessoa, pela prece que ela vai fazendo. Então, às vezes as pessoas chegam e falam assim, mas eu não sei fazer uma prece. Então, ela uma vez falou assim, meu sobrinho falou para mim que não sabia fazer uma prece. Chega para ele e diz assim, Jesus, eu te amo, Jesus, cuida de mim. É uma prece. A prece é aquela que vem do coração, é aquela que vem da alma. Porque Jesus, Deus, Ele quer ouvir aquilo que você está necessitando naquele momento. Embora eles saibam do que você está passando, mas Ele quer saber conforme você vai falar. O tom que você vai falar, o tom que você vai pedir, né? Então, é necessário abrandar esse sentimento, porque é através daí que você vê a tolerância do ser humano, porque tem pessoas que são muito arrogantes. Não adianta você fazer uma prece em tom arrogante, demonstrando que você é um ser muito superior, e na verdade a gente não pode ser isso. A humildade ela tem que estar acima de qualquer coisa, né? Quem se habitua a orar não se entrega ao desespero e à revolta. Isso é fato. Porque a partir do momento que você tem a prática da oração, da prece, quando você sente que você está naquele momento do desespero, da ansiedade, seja lá o sentimento que você estiver sentindo no momento,
Quando você se recusa, que você fecha seus olhos, que você não precisa nem falar nada, mas você já vai criando aquela energia ao seu entorno, aquela vibração dos espíritos de luz, eles vão te envolvendo e você já vai sentindo aquela paz. E fluidicamente, isso vai chegando até Deus. Então Deus vai percebendo, Jesus e toda como eu vou falar, aquela falange que te acompanha, que está sempre com você. Então, já está ali com você. Então, você raramente vai ter problemas. Claro que nós somos instigados 24 horas. Por isso, vigiai e orai. Mas, quando você tem esse hábito, torna-se muito mais difícil. A prece jamais é um monólogo. Pelo recolhimento íntimo, na oração, a criatura conversa com o Criador e não a deixa sem resposta. Quem pensa que está fazendo um monólogo, muito pelo contrário. Que existe uma conexão muito grande com o divino, com os mentores, com toda a falange que está ali ao seu redor. O ato de fé solitário, a prece exterioriza a sinceridade do filho que, reconhecendo a própria insignificância, recorre aos préstimos do Pai, que tudo pode. É na humildade. Tudo você pede na humildade. E eu aprendi uma coisa, que eu estudava em colégio de freira, né? Isso aí a minha vida toda. Nunca me colocava em primeiro lugar. Sempre em último, sempre colocava a minha família em primeiro lugar. Ter essa humildade de colocar as pessoas na frente. Não que isso fosse algo errado, mas sempre colocava, depois que eu lembrava de mim. Então isso vai se tornando hábito, porque você como ser humano, você vai colocando as pessoas na frente. Aí no final que você fala assim, eu esqueci de falar, toma conta, sim. Então isso vai criando-se um hábito também. Jesus orava com frequência, isso é fato, né? Sabemos que Jesus a todo momento estava sempre orando e ele sempre ensinava para os seus discípulos que eles deveriam estar orando. Tanto que antes dele ser entregue, ele meio que num ato de tristeza, vendo todos adormecidos, que ele havia pedido para que eles ficassem em oração, mas as coisas tinham que acontecer do jeito que aconteceram, mas assim, somos seres humanos, somos falhos, mas a vigilância ela tem que ser necessária. Mas Jesus, ele orava com frequência, ele deu esse exemplo, né? Jesus foi exemplo. Então, sem este contato pessoal com Deus, a crença do homem não passa de uma aparente manifestação de religiosidade. É necessário esse contato, essa oração. Você não precisa estar em lugar nenhum, em tempo. Basta você estar no seu cantinho, fazendo sua oração, tendo seu contato direto com Deus e com toda a falange espiritual na qual te acompanha. Os que oram nunca se fragilizam diante das lutas que faceiam. Antes mesmo, a gente estava ali fora conversando, né? Nós estávamos falando que nós estamos passando por uma situação na nossa cidade muito grande, muitos eventos, muitas tribulações, e a gente, assim, falta muita segurança, né? Então, eu acho que a falta da segurança é uma luta diária que o ser humano tem passado, principalmente aqui no Rio de Janeiro, porque a gente sai na rua e é o medo de você sair, não voltar, de você ser roubado, você não fica mais numa porta, mas a gente não pode ter esse pavor. Claro que a gente também não vai brincar com a verdade, né? Temos que ter os nossos cuidados, mas a gente
Quando sai, a gente tem que fazer a nossa oração, a gente tem que pedir por todos, a gente tem que lutar por todos, de uma forma que a gente acaba mobilizando uma corrente. Então, se nós formos ficar dessa situação de que, eu não posso fazer isso, não posso, a gente vai dando margens para, como diz os nossos irmãos evangélicos, né, o inimigo. Então, nós temos que quebrar essa força. E como que nós vamos quebrar isso? É através da nossa oração. Pedir para que esses governantes, de uma forma que Deus possa interceder, mas não só Deus, mas toda a falange, né, que está aqui ao nosso redor, para nos ajudar. Porque está difícil a gente andar na rua hoje em dia, está difícil você ter algo, você não, né, você poder estar circulando aqui nessa cidade. Orai no silêncio de vossas reflexões, orai com a vossa mente, com o vosso coração. Não há necessidade de você estar balbuciando, falando, como eu falei, você olhar para o céu, você fechar seus olhos, você mentalizar uma música, enfim, aquilo que te eleva e que te faz conectar com o Pai é uma prece, é uma oração. Se ela está vindo do seu coração, está te fazendo bem, está te irradiando alegria, luz, é uma prece. Então, nós temos que pensar nisso. As pessoas acham que você tem que estar falando alto, gritando. Não. Quanto mais silêncio for, melhor, porque você vai aprendendo a se conectar com o Pai, com Jesus. As pessoas morrem de rir comigo que eu falo. Quando eu saio, eu boto Jesus de um lado, Maria do outro e vou caminhando, porque é assim que tem que ser. Jesus, ele se mostrou bem ao nosso lado e não distante. Né? Jesus, ele está bem próximo, ele está comigo aqui, não está distante. Então a gente vai caminhando, vai pensando, vai analisando e vamos pedindo sempre proteção, paz. E a oração, né, a prece, ela é para isso. Buscai forças no alto para os embates inevitáveis do caminho, repleto de usos e de pedras, como eu falei anteriormente, né, dos problemas que a gente está passando na nossa cidade. Orai com as vossas mãos mergulhadas na caridade, que as vossas petições sejam referendadas pelas vossas atitudes no bem dos semelhantes. O fato de você fazer uma caridade, que a caridade do ato de doar-se também é uma prece. Você ouvir uma pessoa que está necessitando de ser ouvida é uma prece. Porque naquele momento você está ouvindo aquela pessoa e Jesus, através de você e Deus, vão te auxiliar, vão te ajudar a acolher aquela pessoa que está necessitando de um amor, de um carinho. Porque nós, através da nossa caridade, nós vamos fazendo com que mais a paz chegue, o amor e a oração. Porque tudo que se faz com amor também é uma oração, também é uma prece. A persistência da fé remove obstáculos intransponíveis. A nossa fé, ela tem que ser inabalável, não é mediante o primeiro obstáculo que você vai desistir. Não só a doença ou a indiferença, seja o que for, mas quando você tem fé realmente, que você sabe por que você está aqui e ao que você veio, então tudo torna-se mais fácil, porque você tem um propósito. Então, você consegue trilhar seu caminho, você consegue ir adiante com mais suavidade. Claro que nem sempre, obstáculos sempre terão, mas você consegue dar continuidade, até porque a fé,
a todo momento existem os irmãozinhos que vão querer balançar ali a nossa fé. Mas a partir do momento que você tem o propósito de seguir adiante, você fala, não, eu vou conseguir. Eu tenho, né, você vê aí casos de pessoas que você jamais imaginaria que aquela pessoa fosse conseguir, mas a pessoa é tão persistente, com tanta fé. E muitas pessoas mudaram até o seu comportamento, as suas atitudes, mediante a tanto problema, porque muitas pessoas às vezes precisam cair até o fundo do poço para ter, vir à prova a sua fé, né? Então, que nós não chegamos, não ter que chegar a esse ponto, né, de cair ao fundo do poço para você colocar em prova a sua fé. A oração, ela modifica o tônus espiritual de quem por vezes não enxerga saída para os impasses da existência. Toda pessoa que ela tem assim essa vibração positiva, ela já inala, ela já chega, ela às vezes até incomoda, porque ela tem luz, ela tem solução, ela tem... E isso acaba incomodando outras pessoas, porque ela consegue, ela vive rodeada de espíritos bons. Então, e aquelas que já não têm essa, como é que eu vou explicar? Que não tem como é que eu vou falar? Que não tem essa, ai meu Deus, rotina, né? Então fica mais difícil. Então quando ela chega e lá vem toda, sempre colocam um apelido, né? Mas é melhor ter esse apelido, é melhor transparecer luz, é melhor transparecer paz, porque é isso que a gente quer, evoluir e ajudar aqueles que estão ao nosso lado. Porque muita gente fica ao nosso lado para ser ajudado também. Como eu falo, né? Vem pegar gambiarrazinha da nossa evolução. Quem não ora sempre será uma presa fácil da obsessão e do desequilíbrio oriundo de si mesmo. Às vezes você não precisa nem de ter obsessor, não. Você mesmo torna-se o seu maior obsessor. E esse é o pior de todos. Porque quando você está tomado disso, não tem desobsessão que faça você melhorar, porque não é fácil. Então são aquelas pessoas que já nasci assim, vou morrer assim, quero ser assim. Então são pessoas muito, assim, com a mente muito ainda, sabe? Então as pessoas precisam ter aquele feeling, né? A mudança, né? A gente está aqui para mudar. A gente precisa se mudar, melhorar. Dr. Bezerra fala, né? Filhos, abençoai as vossas provas, afagai o madeiro que vos pesa nos ombros, sob o sol causticante de vossas dificuldades. Não vos afasteis do oásis aconchegante da oração. Isso é fato, porque as provas, elas estão aí, as expiações, e se a gente já fazia uma oração para uma prova na escola, fará as provas da vida. A gente tem que fazer oração todo momento. Então, acordou durante o dia, durante a tarde, durante a noite, porque você não sabe o que te espera a cada minuto, cada segundo, né? Então, a gente tem que estar sempre orando, sempre orando. Ai, Senhor, vai na minha frente, vai limpando aí os caminhos, me dê forças. E temos que pedir. A prece é o ato de humildade que mais engrandece o espírito. É
é um dos primeiros atos que quando você se põe a fazer a prece, você vê que realmente você está em estado de graça, né? O espírito está em estado de graça com o Pai e com toda aquela falange que está ali com você. É o ato de humildade, aonde você está colocando, independente de que Deus saiba o que você precisa e o que você não precisa em termos espirituais, né? Mas você ali naquele momento, eu me ponho a teus pés, Senhor. Eu entrego a minha vida a você. Né? Entrego a minha vida em vossas mãos. Então ali você já deixou tudo claro. Sede homens de fé e de oração. Né? No Evangelho diz, sede homens de bem. Né? Existem várias formas para a gente ser. Né? Tem os tópicos para ser homens de bem, mas também temos que ser os homens de fé também. Mas para ser o homem de fé, não é só fazer a prece, né? Você tem que ter um bom caráter, você tem que ter uma vida correta, né? Você tem que... Acho que estão tocando aí. Tem que ter uma vida correta, tem que ser todo direitinho. Então, esse é o homem de fé, aquele que vai alinhar a sua vida nos caminhos de Deus, nos caminhos das leis divinas, que isso é que é o correto, né? Não fugir das leis divinas. Quanto maior o desafio lançado à vossa crença, mais devereis vos curvar às necessidades de orar. Todos nós já sabemos, quanto mais difícil, é sinal de que eu preciso orar mais. Tudo na vida, né? Quanto mais difícil, o negócio está complicado. Então, ainda não é chegado o momento. Então, Deus sabe a hora certa, porque a gente tudo tem mania de achar que o nosso tempo é o tempo certo. Mas não, o tempo é o tempo de Deus. Né? E muitos irmãos que estão aqui desencarnados, eles agora sabem que o tempo é o tempo de Deus. E muitos que estão aqui também sabem que mesmo no mundo espiritual, a prece é necessária, a oração é necessária, até para a evolução, para podermos evoluir, para não ficarmos inerentes no mundo transitório, né? Para podermos sair para várias colônias, evoluir e assim dar continuidade, né? À nossa marcha moral. Pedi e obtereis. Exortou-nos o Senhor em suas palavras jamais pronunciadas em vão. Tudo que a gente pede, com certeza, Jesus vai nos dar, mas no seu devido tempo, na sua devida hora. Não é o carro, não é a casa, não. É a saúde, é a fraternidade, é o amor, é a luz. Isso que a gente tem que pedir. Paz, muita, muita paz. E que nós sejamos pessoas totalmente de bem e que a gente possa estar sempre atuante mediante aqueles que chegam até nós para dar um consolo, para dar um abrigo, para dar um conselho, enfim. Porque é esse o nosso propósito. Não só nos ajudar a evoluir sozinhos, mas ajudar quem está conosco, quem está próximo de nós. Porque somos assim, igual aquele fio de pisca-pisca, né? Quando uma luzinha, ela queima, aí nada funciona. Então tem que estar tudo certinho. Então quando todas as luzinhas estão acesas, a cadeiazinha elétrica funciona. Então, assim é a nossa vida, na nossa família, no nosso ciclo de amizade, na nossa casa espírita, né? Nós somos aquele fiozinho lá de luz.
Então temos que estar todos conectados. E esse fiozinho aqui, ó, é a oração, que é o principal, né? Então se uma escorrega aí, não dá certo. Então a gente procurar colocar isso dentro da nossa casa, dentro do nosso grupo de amigos e dentro até mesmo da nossa casa espírita. Quando a gente perceber que alguém está mais distante, que alguém está mais... procurar unir mais, trazer mais. Então isso é muito necessário. E Jesus, né, como eu falei, ele sempre ali unido com todos. E assim, o assunto é um assunto pouco mais de uma grande força, de uma grande... a gente pode falar assim, inúmeras coisas, mas a oração é tudo. Ela é eficaz, já é comprovada cientificamente que através da oração você atinge muitas coisas. Já fizeram até, colocaram várias plantas, uma com uma oração, uma sem oração e uma sem nada, e aquela que foi feita oração, ela floriu. Então, já se percebe, né, cientificamente, que a eficácia da oração. Tanto que nos hospitais hoje, quando você dá a entrada, a primeira coisa que eles perguntam qual é a sua religião. Porque se permite visitas religiosas. Por quê? Porque a oração naquele momento para aquele paciente é necessário, vai ajudar, seja num tratamento mais difícil, principalmente as pessoas que fazem tratamento com câncer, pessoas que tiveram que fazer amputações, são necessárias umas visitas, né, religiosas, porque mexe muito com o psicológico. Então, e na vida, né, a gente tem que estar sempre orando, pedindo a Deus por tudo, agradecendo o tempo todo. O fato de abrirmos os nossos olhos, agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui. O propósito a gente vai descobrindo, né, do decorrer da vida, porque também se todos soubessem, também não seria assim tão fácil. Mas a gente já vai descobrindo aos poucos, porque o nosso caminho ele vai permeando. Você já vai tendo toques. Eu estou dando para isso, eu falo que na minha casa eu sou mediadora. Eu vim nesse mundo para ser mediadora, eu vivo mediando as coisas. Então, cada um vai tendo uma tendência, né? E eu sempre peço nas minhas orações que eu possa sempre estar à frente de alguma coisa para não machucar ninguém. Não que eu seja uma Mulher Maravilha, mas se eu puder ajudar, isso para mim vai ser muito gratificante. E a proteção que a gente pede à nossa casa, né? O Evangelho no lar, quando nós fazemos o Evangelho no lar, aquela prece que nós fazemos no início, que a gente está acolhendo não só a família, quem está fazendo o Evangelho, mas todos aqueles irmãos, né, que estão vindo, que chegam, que saem. A minha cachorrinha, ela sempre me avisa quando tem gente nova. Ela olha assim, eu já sei que tem gente nova. Então, o Evangelho no lar. Então, existem várias formas, né? E aquele momento que você fecha seus olhos, mentaliza e já fez a sua oração. Então, espero que tenham ajudado alguns irmãos que estão aqui na casa, que retornem às suas colônias com algumas dúvidas, né? Sem mais dúvidas. E agradeço a todos vocês pelo carinho, tá bom? Nós aqui agradecemos. E é isso aí, tá? Graças a Deus. Nós aqui agradecemos mais um momento aqui na casa de Francisco de Assis, né? E esse tema
nos convida tanto a efetivamente, na nossa caminhada, buscarmos em todos os momentos, nos ligarmos ao alto, né? Realmente essa sintonia com o plano espiritual, com os nossos mentores que estão sempre ao nosso lado, né? Prontos para nos auxiliar o tempo todo, né? Que possamos então, nesse momento, fecharmos os nossos olhos, agradecendo a nossa irmã Bianca por esta tarde, por nos trazer estes convites aos nossos corações da oração, que possamos buscar o nosso Mestre amoroso na nossa caminhada no mundo, a sua companhia, o seu amor, o amparo desses trabalhadores amorosos incansáveis da espiritualidade maior, para que possamos fazer o bem sempre, pensar no bem e sentir o bem, plantando e semeando na caridade a todos os nossos irmãos que trilham conosco essa mesma caminhada. Que a paz do Divino Mestre nos alcance, a nós encarnados e aos nossos irmãos desencarnados. Paz e bem a todos nós. Graças, Senhor. Graças a Deus.